Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Hoje abordaremos a disciplina de custos, né, aplicadas aí à realidade das unidades de alimentação e nutrição. É importante a gente salientar que essa disciplina ela é fundamental para a saúde financeira do serviço, né, e também para a competitividade em relação aí ao setor de alimentos. Por quê? Uma vez que os custos não são estimados ou estimados de forma inadequada, né? Consequentemente, a precificação do serviço e do produto ela será comprometida, né? E também a lucratividade, o que por muitas vezes faz com que a empresa não consiga, né, se sustentar nos negócios. Então, é muito importante essa disciplina, né, aplicada a essas unidades de alimentação e nutrição, para que se consiga oferir aí, né, a margem de lucro média do setor, que gira em torno de 18%. Isso é importante ter o conhecimento, né, para saber aí se no serviço está se atingindo pelo menos um mínimo, né, em que o mercado aí, em média, permite, né? Então, a gente, para estimar custos, a gente vai precisar abordar alguns conceitos, né, muito importantes inicialmente para os cálculos então futuros, né, de como estimar esses cálculos e não trabalhar aí com o empirismo, né, com base apenas em notas fiscais faturadas. Isso de fato não é uma estimativa adequada de custos, né? Uma vez que a gente tem que estimar também custos dos ativos imobilizados, né? Que foi uma disciplina que nós abordamos aí do estoque, né? Então tudo isso deve ser considerado no custo de uma produção para que se precifique adequadamente, né, o produto e o serviço. Então, inicialmente, a gente vai entender o que é custo, diferenciar os custos de despesa. Não é isso? O custo é um tipo de gasto que está sempre relacionado diretamente com a produção de bens ou serviços, né? Então, é a soma de valores de bens e serviços consumidos ou aplicados para obtenção aí de novos bens e serviços. É aquele tipo de gasto, então, relacionado diretamente com a produção. Então, isso tem que ficar claro, não é? Custo e despesa são tipos de gasto. Porém, o custo ele se relaciona ao gasto com a produção de bens e serviços. Então, em yuan é a soma dos gastos necessários para a produção, né, venda, distribuição de refeições ou alimentos. Despesa, então, são gastos necessários para a obtenção de receitas. Então, são aqueles gastos que não estão relacionados diretamente com a produção de bens e serviços, mas relacionados para a obtenção de receitas, sejam eles gastos administrativos, comerciais, né? Exemplo, materiais de escritório, correios, malotes, marketing, tá bom? Então a gente já fez aí a principal diferença, né, entre tipo de gastos que a gente tem, né, basicamente. A gente também pode subdividir esses gastos em gastos, né, contábeis, não é?
diretos ou controláveis. Quais são esses gastos contábeis? São aqueles custos que se consegue identificar e relacioná-los diretamente aos itens produzidos ou serviços prestados, né? Então, aqueles custos relacionados diretamente aos itens produzidos, né, ou seja, ao chamado de custo, né, está relacionado com a produção, então eles também são chamados de custos contábeis. No nosso caso de yuan, seriam os gêneros alimentícios, saneantes, materiais de limpeza, os descartáveis, né? Ou seja, aqui as matérias-primas, né? A mão de obra, e aí a gente vai ver à frente também, nós temos a mão de obra direta e indireta. Então, esses gastos são custos contábeis. E os contábeis indiretos ou por absorção, né? Todos os outros custos que não podem ser apropriados diretamente ao produto e são imputados por estimativas ou rateios. Então, nós temos, por outro lado, os custos indiretos de fabricação, também chamado contábeis indiretos. Quais são esses custos? Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de classificá-los, né? Se está relacionado direto ou indiretamente com a produção de bens e serviços. No caso de yuan, a gente pode dar os exemplos aí de água, correios e malotes, mas a água a gente sabe que a água para higienizar, não é? Os alimentos, o ambiente, auxiliar na asepsia das mãos, seria um custo contábil indireto ou um custo indireto de fabricação. Porém, a água de preparo dos alimentos é um custo direto, entende? Então, por vezes, alguns custos podem se tornar um pouco difícil aí de classificá-los, né? Mas a gente pode dar um exemplo aí no caso dessa água, seria a água para a higiene ambiental, para a higiene dos alimentos, para a asepsia das mãos, né? Correios, malotes, internet, a depreciação de bens móveis, imóveis e semoventes, não é o caso de yuan, né? Semoventes são animais, são bens animais, né? Telefone, serviços de terceiros, medicamentos. Então, são exemplos aqui que está, claro, generalizado, mas para a gente ter uma ideia, né, que eles ocorrem, eles existem, né? Muitos são comuns a qualquer tipo de serviço, mas que claramente, né, a maioria deles, pelo menos, a gente consegue perceber aí uma relação indireta, né, com a produção de bens ou serviços. Tem os custos econômicos, né, fixos e variáveis. Os custos econômicos fixos são todos os custos que permanecem constantes dentro de determinada capacidade instalada, são aqueles que não variam em função da produção do bem ou do serviço, né? Ou seja, uma yuan produzindo ou não, produzindo mais ou menos, aquele custo ele é invariável. Eu não estou falando no sentido de correção inflacionária, mas de ser um custo, tá, perene, que sempre existe. Ele não está relacionado, portanto, com a taxa de produção, sejam eles aluguel, IPTU, seguros, os impostos devidos, os salários da mão de obra mínima para funcionamento, ou seja, esses custos a gente admite que eles existam, né, independentemente da produção, tá? Os variáveis, obviamente, eles estão relacionados diretamente com a taxa de produção. Por exemplo, se eu produzo mais refeições, consequentemente, eu vou demandar de mais gênero alimentício, de mais descartáveis, de mais combustível, de mais água, por exemplo. E também tem os custos de origem rateados,
tá? Comuns e padrão. Os rateados são sempre indiretos, né? Pois o rateio é realizado mediante o emprego de critérios e taxas que resultam na divisão proporcional daquele custo em relação, né, ao montante global comum. Os custos comuns, quando uma fase da produção é comum a um ou mais produtos, inclusive os custos pertinentes a esta fase. Nós temos o custo padrão, são gerados pela própria produção de bens ou serviços e pré-determinados e calculados com base nos parâmetros operacionais. Nós temos o de natureza, produção, comercial e administrativo, né? O de produção, ele refere-se ao custo de transformação da matéria-prima em produtos acabados. O comercial compreende os gastos para a colocação desse produto no mercado, né? Então, todos os gastos que estão envolvidos aí, né, com a logística e etc. Né? Administrativo, inerente a toda a administração da unidade. Então, vejam que os custos, eles são diversos, né? E a gente tem que compreender isso para poder estimá-los adequadamente. Os custos, portanto, não são, pensando em um restaurante, somente de matéria-prima e mão de obra, né? Ele vai muito além disso aí, como a gente acabou de perceber. Não é isso? Nós temos os custos, como a gente falou, né, de matérias-primas, né, gêneros alimentícios, materiais descartáveis, saneantes e materiais de limpeza, né. Os custos com matéria-prima, ele é o maior em uma UAM, né. Ele deve, então, permanecer, né, não considere esse aqui, ou não deve ultrapassar 50% aí do faturamento líquido da empresa. Ok? Então isso é importante, a gente vai mais à frente fazer alguns exemplos e aprender aí a calcular, estimar se o nosso custo com matéria-prima, ou seja, com gêneros alimentícios, materiais descartáveis, saneantes e materiais de limpeza, eles estão adequados conforme, então, esse parâmetro, né, de não ultrapassar 50% do faturamento líquido. E quanto menor, melhor. Lembrando sempre também de não considerar baixo custo, né, visando só a questão financeira e não a qualidade, porque isso pode ser um erro em relação aí a sua clientela, a sua competitividade de mercado, né? Então, geralmente, ele gira em torno desse parâmetro, não é à toa, para se manter também uma qualidade adequada, né, a competitividade e a lucratividade da empresa. Então, custos com matéria-prima, gêneros alimentícios são os principais. A gente tem aí todos os ingredientes alimentícios relacionados, então, aos cardápios, né, aos pratos que compõem os cardápios. Pode também calcular o custo dos ingredientes de consumo diário, como arroz, feijão, alho. Como a gente aprendeu, né, a estimativa do per capita em relação, a gente viu também com a média ponderada, com a frequência que esses pratos eles estão inseridos nos cardápios, né, é muito importante para a gente ter de fato esse custo aí relacionado com os gêneros alimentícios, né? Qualquer outra estimativa, tomando por base nota fiscal paga, isso não é um parâmetro muito preciso, né, para se estimar custo de matéria-prima. Porque a gente teria que considerar
nossos ativos imobilizados também nesse caso. Então, a gente tem um exemplo, né, de uma ficha técnica, a gente já aprendeu isso, né, de então estimar o per capita pelo meio aí das fórmulas, né, dos ingredientes que são destinados ao preparo no receituário padrão, no rendimento daquele prato, no que sobra. Então isso tudo em uma razão, né, dos números de comensais daquele prato, daquele dia, a gente consegue então estimar não só o per capita bruto do ingrediente cru, mas também do per capita líquido, né, daquele alimento, daquele prato pronto. Então a gente tem um exemplo, né, dos ingredientes de uma ficha técnica, né, o per capita bruto, ok? O fator de correção de cada um, né, e o per capita líquido em relação ao fator de correção, né, e o per capita líquido no sentido aí do prato finalizado, né? A gente tem os custos, consequentemente a gente consegue então estimar os custos e o que for aí necessário em termos de energia e nutrientes, macro e micronutrientes. Então, a partir desses dados elementares, desse per capita, e com o nosso número de clientes médio, a gente tem como então estimar, né, pelo número de clientes ou número de refeições, o nosso custo diário, semanal, mensal, anual aí, com a nossa unidade de alimentação e nutrição. Tá? Então assim a gente faz para todos os pratos e a gente pode também, como a gente aprendeu, né, fazer por grupos, né? O prato base, arroz, feijão, por exemplo, todos os tipos de arroz que você tem aí no seu catálogo, todos os tipos de as variações do prato feijão, a variação dos pratos de proteína, e aí fazer ao final, né, um trabalho grande por média ponderada, você pode fazer e estimar esse per capita final, tá bom? Então assim, ó, no caso aqui um exemplo do prato proteico, né, a gente tem alguns tipos, por exemplo, de preparações e a gente tem aí a frequência com que cada uma desses pratos participa no cardápio, a gente estima então por média ponderada. E assim a gente faz para todos os grupos, né, de alimentos do nosso cardápio. Bom, um outro custo, né, relacionado à matéria-prima seria o custo de saneantes e materiais de limpeza, né, cosméticos, no caso do sabonete bactericida, né, descartáveis. Nós também temos o custo de depreciação de bens, né, e a gente vai dar um exemplo então para a produção aí de uma UAN, né, em que se tem 12 mil refeições em média no mês, né? E aí no nosso exemplo a gente tem aí pelo controle do almoxarifado uma saída mensal de descartável no valor de R$ 741,82. A gente tem também por controle de estoque uma saída mensal de saneantes e material de limpeza de R$ 834,54. Esse é o nosso exemplo, tá, pessoal? Então a gente tem como estimar o custo total pela somatória das parcelas de custo. Então, o que é o custo total? É a soma da parcela de custo referente aí aos vários custos que estão aí, que são inerentes à nossa UAN. Então, ao final eu vou somar todas essas parcelas e vou ter o custo final. Então, a parcela de custo referente a algum item seria o custo do insumo para determinado período. Então, se eu coloco um mês aí, eu tenho que todas minhas demais variáveis tem que estar na referência mês, né? Então a gente pode colocar aí que seria o custo do insumo mês dividido pelo número de refeição mês, né? No caso, então, isso vai ser a parcela
de custo do insumo por refeição per capita. Tá? Então veja, a parcela de custo em relação ao descartável seria, no nosso exemplo, né, o que teve de saída referente desse material em custo R$ 741,82 por 12.000 refeições, né? Por 12.000 comensais, por 12.000 refeições, eu tenho então uma parcela de custo referente a descartável de 6 centavos. Nós temos a parcela de custo referente a saneantes e materiais de limpeza, no nosso exemplo, de R$ 834,54, divide pelo número total médio de refeições no mês, eu tenho 7 centavos. Veja que eu vou sempre trabalhar com as unidades iguais, mês e mês, dia a dia, ano a ano, tá bom? E assim a gente faz o cálculo da parcela de custos para todos os insumos, tá, que nós temos demanda aí dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Tá? Então, um outro exemplo seria parcela de custo com matéria-prima de uma refeição. Por exemplo, a gente estima o per capita do arroz e através desse per capita a gente também vai calcular o seu custo médio, né? E aí a gente vai ter que se atentar ao seguinte: esse custo ele está sempre variando se a gente, por exemplo, não considera um órgão público em que a aquisição dos alimentos são feitas por meio de pregão eletrônico, em que, em tese, o preço ele é fixo no período de um ano. Claro que tem as ressalvas de reequilíbrio de preço, né, dentro de situações justificáveis, mas seria aí uma situação em que a gente teria uma menor variabilidade no preço. No caso da iniciativa privada, em que esse preço de mercado, né, esse preço real, ele varia muito, né, de semana a semana, isso vai depender muito da economia, então a gente vai trabalhar sempre aí com a média móvel desse item, né, entrada e saída, e como é que está a média, né, de custo daquele item. Então, no nosso exemplo, a gente, por meio aí da estimativa do per capita, a gente consegue, então, estimar, né, o custo médio de cada um deles, ou seja, da parcela de custo de cada ingrediente desse, né. O descartável a gente já viu no exemplo, né, como a gente faz, deu 6 centavos, saneante 7. Em relação, então, à matéria-prima, que nós vimos que estão contemplados nesse conceito os gêneros alimentícios, os saneantes, materiais de limpeza e os descartáveis. Então, no nosso exemplo, a gente então encontrou aí um custo com esses itens, né, com a matéria-prima de R$ 4,38, ok? Nós temos também o custos com mão de obra, né? Seja ela mão de obra direta ou indireta, que a indireta é um daqueles conceitos que a gente viu no início, em que a gente faz por rateio, né? Não é uma mão de obra relacionada diretamente com a produção do bem e do serviço específico do setor, mas, por exemplo, uma mão de obra aí necessária para uma manutenção de algum equipamento, né? A manutenção aí do ambiente. E a gente vai ver como é que a gente pode estimar isso. A mão de obra direta, então, ela está relacionada com aqueles colaboradores que produzem, né, a refeição, que estão envolvidos aí em toda a produção. É o maior patrimônio da empresa, certo? Destaca-se como o segundo maior custo. A gente viu que o primeiro o custo aí está envolvido aí com a matéria-prima, não é isso? E assim como a matéria-prima, que a gente viu que ele não deve ultrapassar 50% do faturamento líquido, a mão de obra direta também, a gente tem um parâmetro aí
entre 25% e 40% do faturamento líquido, e a gente tem uma margem maior, que isso vai depender muito do que a gente conversou lá nas primeiras aulas, né? De 25 para 40 tem uma diferença aí, né, bem razoável aí de 15%, não é isso? Isso pode estar relacionado, pessoal, por exemplo, com a tecnologia empregada desse serviço. Eu tenho equipamentos que eu consigo substituir a mão de obra, então eu consigo reduzir essa mão de obra. Do contrário, se eu não invisto em equipamento, se eu não invisto em tecnologia, eu vou ter aí um custo maior relacionado com a mão de obra, né? Então isso tudo deve ser considerado, calculado, o custo que de fato uma mão de obra, né, tem em relação à empresa e o equipamento, né? Não só a aquisição desse produto, o valor de aquisição, mas também de manutenção, que certamente é menor. Porém, a gente sabe que em muitas tarefas, obviamente, né, o recurso humano aí, ele é insubstituível, né? Então, a mão de obra direta, como a gente acabou de comentar, ela é aquela envolvida diretamente na produção. Assim como a gente falou do custo, né, direto, um deles envolvidos é o custo da mão de obra, que está relacionado diretamente com a produção de bens e serviços, no caso aqui de refeições. A gente tem a MOI, né? No caso a mão de obra direta é a MOD, e a MOI é aquela que não está envolvida. Então são colaboradores, né, que prestam serviços, mas que não estão relacionados com a produção, no caso de refeições, mas uma área de apoio, manutenção, né? É calculada por rateio, considerando o salário desse funcionário e o número de horas trabalhadas, né, em determinado período para o ano, ok? Bom, custos da MOD ou da mão de obra direta é o salário direto do colaborador, os encargos obrigatórios, né, que se tem aí em relação a essa contratação, né, que gira em torno aí de 36% do salário direto, INSS, FGTS, demais encargos, as provisões, né, reservas mensais, pelo menos devem ser feitas ou planejadas pela empresa para pagamento de 13º salário, férias, rescisão contratual, né, em relação à multa aí sobre o saldo de FGTS, então se deve ser depositado 50%, então isso tudo a empresa obviamente, por meio do seu setor contábil, deve planejar e prever, então, né, esses percentuais. Benefícios, né, que são incentivos também que, porventura, a empresa possa conceder aos colaboradores, né, determinados por lei ou não, convenções coletivas de trabalho, tá? Vale transporte, cesta básica, assistência médica, uso de EPI, a gente vai ver à frente também, são cursos, então, que estão aí embutidos, né, vamos dizer assim, na mão de obra direta, tá? Então aqui a gente coloca uma tabelinha com os percentuais incidentes sobre o salário direto do colaborador, a gente vai ver aí como que é relevante esse custo, tanto é que ele é o segundo maior, né? Geralmente o segundo maior custo que as empresas têm. Então a gente tem alguns encargos sociais, INSS, FGTS, né? 28% e 8%, então tem todos os encargos aí envolvidos, os percentuais sobre ainda o salário base desse funcionário, que ao final pode chegar aí até 106,3%, né? Então se torna aí mais que o dobro a mão de obra, né, efetivamente considerando aí a mão de obra prestada, né, só com os encargos sociais provisionados, né, e demais benefícios e despesas indiretas. Isso é importante só para a gente ter uma noção, né? Isso é mais a parte contábil, mas para a gestão avaliar naquilo que a gente acabou de falar, né, em relação ao custo com mão de obra, né, pode geralmente variando de 25 a 40, justamente pesar aí na balança o que de fato é mais econômico para a empresa, né? Será que é caro quando a gente pensa em investir aí R$100 mil em um equipamento para substituir aí
2, 3 funcionários, né? Isso tem que ser muito bem avaliado em relação, obviamente, não só à aquisição do equipamento, mas a sua manutenção, né? A sua durabilidade, porque tem todos esses encargos aqui também com os colaboradores, tá bom? Então, isso é uma coisa aí que deve ser estudada, né? Os custos com hora extra, né? É o valor da hora normal de trabalho acrescido de no mínimo 50%. Então, dependendo de convenções trabalhistas específicas, esse percentual pode ser maior. Trabalho em feriados ou folgas, o percentual é de 100% da hora normal, né? Isso aqui, pessoal, é a lei, né? A gente sabe que na prática o que ocorre são os empregadores, de forma errada, né? Muitas das vezes não faz o pagamento e acaba fazendo a substituição aí por folgas, né? Então isso tudo deve-se ter um setor, né? Ou pelo menos uma assessoria nesse sentido, né? Em relação à lei trabalhista, para que não se faça nenhum procedimento errado, né? Que fira a lei trabalhista e o direito do trabalhador. Então tem que ficar muito atento a isso, né? Valores acrescidos no salário contratual do colaborador quando conhecido em cargos sociais, né? Tem o adicional noturno, então aí vai depender, algumas UANs têm essa característica, né? Empresas que trabalham aí por turno, né? Então ficar atento a esse pagamento adequado, né? Tem aí a hora noturna, que seria 60 dividido por 52,5, então a hora passa a ser a 1,14, né? E aqui a gente vai dar um exemplo de custo com mão de obra, né? Para aquele exemplo inicial de uma UAN com 12 mil refeições mês, certo? Então a gente tem um exemplo aqui, né, dos cargos de uma cozinha, né? Auxiliar de cozinha 1, auxiliar de cozinha 2, cozinheiro 1 e 2, chefe de cozinha, serviços gerais e nutricionista. Então a gente tem aí o número de funcionários, né, que ocupam os cargos, tem o salário, né, aqui é título somente de ilustração, né, pessoal, não que seja esse salário, o salário direto, né, aqui o percentual de custos incidente no salário direto, que a gente viu que pode chegar aí até 106,3%. Então, o provento de cada um, né? E aqui já calculado com o número de cargos. Então, vamos colocar a seguinte hipótese, né, de termos aí um custo de R$ 35.143,19 com mão de obra direta, né? Dividido pelo número de refeições mensais, a gente vai ter um custo, então, né, uma parcela de custo referente à mão de obra de R$ 2,93. Veja que ela é menor que a de matéria-prima, a gente viu que girava em torno de R$ 4,00 no exemplo, né? Então ela passa realmente a ser aí o segundo maior custo, né? Um exemplo de mão de obra indireta, que a gente falou daquela assistência técnica, né, que presta serviço, que é um serviço indireto, ou seja, não está relacionado com a produção. Nosso exemplo aqui seria um técnico de refrigeração, né, que o salário dele é de 1.650, um regime de 220 horas mês, né, das quais, em média, ele presta 16 horas aí, de serviço para a UAN, né, fazendo manutenção, reparos, etc. Então a gente vai calcular um coeficiente de rateio, que seria o salário desse funcionário dividido pelo número de horas mês, né, e a gente vai encontrar aí um valor nesse caso, nesse exemplo, de R$ 7,50, né, o coeficiente de rateio. E aí depois é só, após encontrar esse coeficiente, a gente multiplicar pelo número de horas que, em média, esse funcionário, por exemplo, presta na UAN, e vamos achar aí o valor de R$ 120, né? Dividindo isso pelo número de refeições por mês, a gente tem então um custo, neste caso,
de 1 centavo ao mês com mão de obra indireta. É claro que é um exemplo, né? A gente pode ter, obviamente, uma demanda maior, né, de outros colaboradores, né? Também o valor ele aí é mais ilustrativo também. Custo direto, como a gente comentou no início, né? Correios e malotes, vamos dando um exemplo aqui, só para a gente ao final poder fazer um cálculo aí, fazer um exemplo. Vamos supor que o ONE gaste R$300 ao mês, né? Então lembre-se que no caso, como não está relacionado com a produção do bem, no caso de refeições, é considerado despesa, né? Que é o quê? O custo necessário para gerar receita, né? Internet, vamos colocar um exemplo aqui de um custo de R$2.000 ao mês, telefone de R$600 ao mês, etc, né? Então, a gente para o cálculo, né, para precificar o nosso produto, a gente vai colocar em percentual, né? Qual o meu percentual aí de despesa em relação ao meu faturamento líquido, né? E aí eu coloco para depois, junto, calcular aí com a margem de lucro, eu poder precificar o meu produto. A gente vai ver isso mais à frente, né? Continuando no exemplo, o aluguel, o IPTU, a gente viu que são aqueles custos econômicos fixos, que eles não vão variar em relação à taxa de produção, né? A gente teria aí no nosso exemplo de R$5 ao mês, né? Dividindo pelo número sempre de refeições ao mês, eu estou com as duas unidades iguais, então a gente estima que eu tenho um custo com aluguel IPTU de 42 centavos e assim por diante. A gente faz aí os custos com controle de praga, higienização de reservatório de água, que é obrigatório realizar, segundo a RDC 216, né, pelo menos semestralmente. Então a gente vai pegar aí o valor desse contrato, desse serviço, e vai passar sempre para mês, uma vez que a gente está usando o número de refeições mês. Se a empresa tem um custo de R$200 a cada semestre, certo? Então a gente divide por 6, vai achar o valor mês e divide por 12.000 para achar o valor, a parcela de custo mensal. O EPI, geralmente, ele entra também como custo lá dos encargos dos funcionários da mão de obra. Se não, faça separadamente, né? E aí a gente também consegue, então, estimar a parcela de custo de cada um desses insumos. Então, o EPI uniforme, muitas das vezes, está já embutido lá nos encargos, né? Nos custos do funcionário, da mão de obra direta. Água, taxa de esgoto. Então, vejam que, olha quanto custo se tem que a gente não pode deixar de considerar. Então, por exemplo, no hidrômetro, faça a leitura lá por metros cúbicos, né? A gente também pode estimar, né? Ou o valor, se você tem um hidrômetro, o valor então daquela conta, e se ele é exclusivo da ONE, então é bem mais fácil, né? A gente só divide pelo número de refeições e já acha a parcela de custo. Porém, não é o que ocorre comumente, né? Não se tem um hidrômetro aí, geralmente não se tem um hidrômetro específico para a leitura só do consumo da água de um restaurante. O ideal seria, né? Seria um cálculo mais preciso. A gente pode estimar pela literatura, né? Ela traz aí variando de 28 para restaurantes populares a até 42 litros de consumo de água por refeição, mas esse número pode variar muito, né? Ele pode ser bem menor do que isso, então fica uma estimativa aí com um grau de incerteza muito maior, tá? A partir disso, a gente vai multiplicar pelo número de refeições mês, né? E vai achar em litros, divide por 1000, a gente encontra em metro cúbico, que é a forma de cobrança, né? Do custo de água. A gente consegue aí achar pela alíquota que se cobra quanto então seria o custo com água, né? Energia elétrica, da mesma forma com o hidrômetro, se tem um relógio específico de leitura para a energia da ONE, fica bem mais fácil, é só então pegar a conta de luz, dividir pelo número médio de refeição no mês e estimar a parcela de custo, né? Porém, também não é comum e muitas das vezes a gente precisa estimar o custo de energia elétrica, né? Esse é um cálculo bem
vamos dizer assim, bem trabalhoso, porque nós temos que estimar o custo de energia elétrica segundo aí a hora uso de cada equipamento elétrico, né? Considerando aí a sua potência, etc. A gente vai ver mais adiante. A gente também tem o exemplo de custo com gás, né, para aqueles equipamentos, se assim é o combustível, né, se este é o combustível dos equipamentos ou de alguns equipamentos. Então a gente tem aí o equipamento, por exemplo, fogão, 4 quantidades, né, 4 unidades, o consumo a gente vê pelo manual do fabricante, né, qual o consumo quilo-hora, né, de gás. Então a gente, pelo manual, a gente consegue verificar, no nosso exemplo aqui, um consumo de 3 kWh, né? O consumo dia em quilo, vamos dizer que funciona aí 4 horas por dia, né? A gente tem, perdão, 4 horas por dia não, a gente tem aí o consumo quilo de gás vezes a quantidade de fogão, né? E a gente depois multiplica pelo tempo de uso desses fogões, né? E aí a gente vai achar o custo com o gás, certo? E depois disso a gente vai então estimar essa parcela final com o número médio de comensais ou de refeições, tá bom? No caso da energia elétrica, né, quando não se tem então um relógio específico para a leitura, né, que seria bem mais prático, a gente consegue estimar, né, da forma que eu falei, né, estimando aí qual é o uso médio de horas, né, ou qualquer outro tempo, pela potência aí e pelo número de equipamentos, tá? Então, o consumo quilowatt-hora a gente vai ter que transformar para essa unidade, porque é a forma que se cobra a energia elétrica, assim como a gente viu para a água, que é o metro cúbico, né? A gente vai ter que pegar a potência em watt do equipamento, né? Já dividir por 1000 para já ficar em quilowatts, ou pode fazer isso ao final, né? Vezes o tempo de uso, né? Geralmente em horas. Então, um exemplo aqui, um processador de alimentos. Ele tem a potência de 1500 watts, a utilização média diária dele é de 2 horas na UAN. Então, o seu consumo seria 1500 dividido por 1000, né, para a gente já passar para quilowatts, vezes 2 horas. Né? Então, seria um consumo de 90 quilowatts mês. No caso de um forno combinado, que tem a potência aí de 31.000 watts, é utilizado em média 2 horas por dia, tá? Então o seu consumo a gente vai passar inicialmente para watts, vezes 2 horas, a gente tem de 1860 kW no mês, tá? A gente já multiplicou aqui por 30 e assim vai fazer para todos os equipamentos, tá? Inclusive as lâmpadas estão sempre conhecendo a potência e o tempo de uso, no caso de lâmpada, tempo médio que as lâmpadas ficam acesas, tá? Tempo médio que se usa o liquidificador, tempo médio que se usa a batedeira, se não usa todo dia, em média por semana, e aí você transforma isso para dia, tá bom? Um outro custo é a depreciação de bens móveis e imóveis semoventes. Como eu falei, semoventes são animais, não cabe para o nosso exemplo, né? Seriam bens móveis e imóveis. Ativos imobilizados, né? Então tem a taxa de depreciação para cada um desses bens que estão regulamentados aí na Instrução Normativa da Receita Federal, número 1700, de 14 de março de 2017. Então lá está especificado, né, qual é a taxa de depreciação dos bens. Para o nosso caso, por exemplo, equipamentos, a taxa de depreciação é de 10%. A gente vai ver que de veículos é de 20% ao ano. Então vamos dar um exemplo, né? O valor do bem, um fogão aí, né, de R$6.000, ele tem a taxa de depreciação de 10% ao ano, retirada lá da Instrução Normativa 1700, tá? Não é da nossa cabeça que a gente tira isso. Ele tem uma vida útil também. A Instrução Normativa traz essa estimativa, tá, de 10 anos.
Então a gente vai inicialmente calcular aí a depreciação anual dele, né, para transformar para depreciação mensal e depois poder estimar a parcela de custo. Então como é que a gente faria, né? A depreciação anual seria o quê? 10% ao ano. Então eu tenho uma depreciação de R$ 600 por ano desse equipamento, tá? E a minha depreciação mensal seria então dividir essa depreciação anual por 12 e eu teria então o valor de R$ 50. Eu pego esse valor de depreciação mensal, dividido pelo número de refeições mensais, e eu vou ter então aí aproximadamente R$ 1 de custo com depreciação, tá? Com esse fogão. É interessante que, para fins contábeis, a empresa pode depreciar esse bem para a precificação do produto final, né? Enquanto vigia aí a sua vida útil, ok? Vamos fazer agora o cálculo de depreciação para um forno combinado, o valor do bem de 30 mil, a taxa de depreciação 10% ao ano, vida útil de 10 anos. A gente viu que isso tudo a gente encontra lá na Instrução Normativa 1700. Né? Nós temos então um valor residual, né? O valor de compra subtraído do valor estimado para a venda quando completar-se sua vida econômica. Então a gente pode aí calcular dessa forma também. Depreciação de bem, né? O valor de aquisição menos o valor residual dividido pela vida econômica em anos. Então nós temos a depreciação do bem. O valor do bem, né, aquisição, 30 mil, menos o valor residual, né, que seria o quê? O valor estimado de venda, dividido pela sua durabilidade, sua vida útil de 10 anos. Tá? Então a gente tem aí a depreciação de 2 mil ao ano. Dividido por 12, eu acho a depreciação por mês, dividido por 12 mil, então eu encontro a parcela de custo de R$ 1 desses equipamentos, não é? No caso, a gente faz essa depreciação de bem para, importante salientar que eu não falei, os equipamentos novos. E assim a gente vai fazer estimar a parcela de custo, né, para todos os equipamentos que a gente tem, tanto em relação no que couber ao consumo de combustíveis, né, seja ele elétrico, gás, em relação também à depreciação de bens, aqueles que podem ser depreciados, né, então os equipamentos depreciação de 10%, veículo, se você utiliza, né, faz investimento em um veículo para fazer o transporte, a depreciação é maior, é de 20%, né? E a gente, então, por fim, também tem que considerar os impostos que incidem naquele serviço ou naquele produto, tá? Um exemplo é de uma One que tem um faturamento bruto, né, vamos dizer aqui mensal, né, de R$ 176.280. Então, exemplo aqui dos impostos que incidem, né, ICMS 2,6%, PIS 1,05%, COFINS e tal. Então a gente já vai tirar desse faturamento bruto esses impostos e obter o faturamento líquido, né? Ou seja, o faturamento líquido é o faturamento bruto já subtraído dos impostos devidos, certo? Então, depois de pagos os impostos de 176.280, eu tenho um faturamento líquido de 162.477. Bom, a gente, ao final, lembra que a gente tem parâmetros, né, para avaliar aí o custo com mão de obra e matéria-prima, vocês lembram? A gente vai também ver, então, nesse exemplo, como que a gente faz aí a prova, né, se está adequado ou não, que pode melhorar, né? Mas isso tudo é importante porque essa estimativa
vai ser a base para o nosso preço de venda. Então, se a gente não tem isso, a gente estima aí um preço de mercado ou chuta algum preço, então a gente pode muitas vezes estar pagando para trabalhar, não é? Então, o preço de venda a gente pode estimar pelo markup divisor. Como é que seria isso? A gente vai inicialmente calcular o custo total de vendas em percentual. Então, todos os meus custos, não só custos, na verdade, minhas despesas também, então são os gastos, né? Entre eles a gente pode ter custos de despesas, né? Então, de ICMS, no nosso exemplo, 2,6%, PIS/COFINS 5,23%, despesas administrativas 2%, né? Lucro desejado 30%. Então, o meu custo total de vendas nada mais será que o somatório desses percentuais, tá? Em relação ao meu faturamento bruto, certo? Então eu tenho que estimar em relação ao meu faturamento bruto qual é a minha despesa administrativa média, representa quanto de 2%, então eu vou incluir aqui 3%, 4%, né? Então eu tenho que ter essa ideia principal aí, essa ideia inicial. O CTV, então o custo total de vendas, ele vai ser inicialmente estimado por um percentual. Veja, eu falei para vocês aqui, coloquei 30%, mas no início da aula eu falei que em média, né, a margem de lucro do setor é de 18%. Então, se você conseguir vender um produto, um serviço, né, com essa margem, está muito bom. Mas a nível de exemplo, a gente colocou 30% aqui. Então, a partir do CTV, a gente consegue, então, calcular o markup divisor, que é o quê? Nada mais é que 100 menos o CTV dividido por 100. Então, a gente vai achar um markup divisor de 0,6017. O que eu faço com esse markup divisor? Depois que eu tiver ali o somatório de todas as parcelas de custo, ou seja, eu tiver o meu custo total de produção, no nosso exemplo vamos considerar que seja de 8,84, eu vou então dividir esse meu custo de produção pelo markup divisor e vou encontrar um preço aí sugerido para a venda do produto de 14,69 centavos. A gente tem como também fazer o markup multiplicador, que nada mais é, né, 1 sobre o markup divisor, né, e aí usar esse markup multiplicador para multiplicar pelo custo total, também a gente vai achar a mesma coisa. Então, para fazer a apuração dos resultados, a gente ter aí, para finalizar o nosso raciocínio, né, no faturamento líquido da empresa, que a gente viu no exemplo de 162 mil aproximadamente, a gente pode então inferir, né, que o custo com matéria-prima, né, se a gente for considerar que é de 52.560, ele está, né, dentro aí da literatura, e com a mão de obra ele está até abaixo, né? Desde que isso não comprometa a qualidade, né, não só do produto, do serviço prestado, mas também a qualidade dos recursos humanos, né? Se não está subestimado, se não está sobrecarregando, né? Vamos considerar que pode ser que tenha aí um investimento em equipamentos, seria excelente para a empresa, né? Está até abaixo aqui, mas isso justificaria no caso aí do uso aí de tecnologias que poderiam substituir essa mão de obra. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.